Olá, meus amores, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje vamos falar sobre o solo e a água. Bom, durante a formação da Terra, que ocorreu há bilhões, de anos, a superfície da Terra ela não tinha esse aspecto que temos hoje, né? Ao longo de milhões de anos, elas foram sofrendo ações de agentes naturais até se formar esse solo, né? Que a gente chama de chão, terra, certo? Bom, os componentes do solo, né, são quatro principais, que é as partículas minerais, a água, ar e material orgânico, que pode ser restos de animais ou vegetais, certo? Como se formou o solo, né? À medida que o tempo foi passando, né, foi acrescentando aí ao solo jovem, né, ou seja, aquele solo recém-formado, restos de plantas, animais mortos. Estes restos, também chamados de matéria orgânica, né, vão se misturando com o solo, que é jovem ainda, e vai sofrendo diversas transformações até se tornar um solo maduro e pronto para ser fértil, ou seja, para fazer com que plantas se desenvolvam ali naquele solo, certo? Bom, devido à grande extensão, né, de território que existe no nosso Brasil, né, podemos ver diferentes tipos de solo, certo? Vamos conhecer os principais biomas brasileiros? A gente vê aí que a gente tem o Pantanal, o Cerrado, né, a Caatinga, a Amazônia. Então, cada um desses biomas, ou seja, desses lugares, existem solos diferentes, né? E os diferentes tipos de vegetação se desenvolvem melhor em solos diferentes. É por isso que existem outros solos, é porque não existe apenas um solo, existem vários tipos. Vejamos aqui, ó, solo. Os principais componentes da parte mineral do solo é a areia, a argila e o calcário. Por isso a gente pode dividir assim o solo em solo arenoso, que é composto de areia, solo argiloso, que é composto de argila, e o solo calcário, que é composto de calcário, certo? Então você já sabe que no solo existe uma parte orgânica e uma parte mineral. A parte orgânica é os restos de vegetais e animais, e a parte mineral é um desses três componentes aí que vocês estão vendo na imagem: areia, argila ou calcário. Bom, a degradação do solo, onde elas ocorrem? Bom, ocorrem geralmente em áreas de desmatamento, em áreas desertificadas, como que está acontecendo agora no nosso país, né? Está tendo uma grande quantidade de áreas desmatadas. Isso é uma agressão aos nossos solos, certo? Bom, no que consiste esse problema ambiental? Consiste em tudo aquilo que está relacionado com a destruição do solo. Por exemplo, a erosão, o empobrecimento do solo, deixando esse solo mais pobre, menos fértil, né? A contaminação. Esses problemas são considerados mais graves e ocorrem devido à degradação do solo, certo? Bom, mas por que que acontece, né? Esse problema ocorre quando há intervenção humana, como a destruição das florestas, que é o que está acontecendo agora, o uso de agrotóxicos para combater os bichos na agricultura, né? O uso de agrícola intensivo, que é os agrotóxicos, certo? A expansão desordenada da cidade, a poluição também, tudo isso, né? A poluição que advém das indústrias, tudo isso combinado com outros fatores ajudam aí na degradação do solo, certo? Bom, mas quais os efeitos desse problema ambiental para o nosso dia a dia? Bom, o problema é que se o solo perde a sua capacidade de produzir, né? Ou seja, se torna um solo pobre, infértil, a produção de alimento vai cair, porque você não vai ter um solo fértil para produzir alimentos, né? Produzir arroz, legumes, frutas, além da contaminação dos lençóis freáticos. O que são lençóis freáticos? São lençóis de água, a gente chama lençóis de água que ficam no subsolo, né? Ficam embaixo da terra, certo? Bom, como fazer para evitar a degradação do solo? Diminuir o desmatamento, evitar as queimadas, né? E utilizar o solo corretamente para o cultivo, né? Que você estiver plantando ali. Então, assim, são algumas das
intervenções, né, que o ser humano pode estar fazendo, diminuir o desmatamento, evitar as queimadas e utilizar o solo de forma correta. Bom, a água, a gente vai falar da água, né? O que é a água? Bom, a composição da água, né, ela tem 2 gases, porque a gente não vê, eles são, como é que eu posso falar? A gente não vê, né, não dá pra ver porque eles são invisíveis, mas existem 2 gases, que é o hidrogênio e o oxigênio, por isso a gente chama a água de H2O, que é a fórmula química da água. Vocês vão estudar isso mais à frente, mas é bom que vocês saibam que a água e H2O é a mesma coisa. H2O significa que a água tem 2 partes de hidrogênio, por isso H2, e uma, né, de oxigênio, por isso apenas um O. Então, a fórmula química é H2O, certo? Bom, para quem a água é importante? Para nós, né, pessoas, para os animais e também para as plantas. Sem água não há vida na Terra, não é verdade? Por isso, ele é um tesouro, é muito importante. Onde encontramos a água? Em rios, poços, cachoeira, mar, lago, até nas nuvens, que caem em forma de chuva. Mas vocês lembram que eu já falei em aulas anteriores que a água do mar, por exemplo, não é própria para beber, certo? Não é própria para o consumo humano. Por quê? Porque é uma água salgada. A água que nós bebemos é chamada de água doce. Não é porque ela é doce, certo? É porque ela não é salgada. Bom, para que serve a água, né? Para lavar a mão, principalmente agora nesse momento de pandemia, que a gente tem que lavar muito as mãos, né? Limpar a casa, beber, preparar alimentos, lavar pratos, né? Molhar as plantas, ou seja, aguar, lavar roupa, apagar incêndios. A água é muito importante, serve para muitas coisas, não é verdade? Bom, características da água. Incolor, ou seja, não tem cor. A água não tem cor, não é transparente. Transparente não é cor, certo? Insípida. Insípida quer dizer que não tem gosto. Você bebe, ela não tem gosto de nada. A gente chama de água doce, mas não quer dizer que ela é doce. Só quer dizer que ela não é salgada, certo? E inodora, porque não tem cheiro, certo? Essas são as 3 características da água própria para o consumo humano. Porque se a água tiver cor, ela não é própria para o consumo. Se ela tiver sabor, ela não é própria para o consumo, certo? E se ela tiver cheiro, ela também não será própria para o consumo. Ela precisa ter essas 3 características, ok? Bom, combate ao desperdício da água. Verifique se há torneira, chuveiro, mangueira vazando em sua casa. Aquelas torneiras que ficam pingando. A gente pensa que está pingando ali, não está. Mas um pingo a cada minuto, né? Vai ali consumindo uma grande quantidade de desperdício de água. Feche a torneira enquanto estiver escovando os dentes. Sempre que possível, reutilize a água da sua casa. Não deixe o chuveiro aberto, se não estiver tomando banho, né? E ao ensaboar as louças, mantenha a torneira fechada. Verifique se o relógio que mede o consumo de água da sua casa, ele está em perfeito estado, certo?